Olá, eu sou o professor Valente da Faculdade da Água. Estamos aqui para a aula de número 8 do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. No final da aula 7, nós prometemos mostrar a vocês como construir um pluviômetro usando garrafa PET. Nós mostramos um pluviômetro usando peças de PVC, de tubulação de PVC, e ainda tem um pluviômetro ainda mais elementar, que é o pluviômetro construído com garrafa PET, que funciona. Eu trouxe aqui, nós vamos mostrar, eu trouxe uma garrafa, nós vamos usar para a garrafa PET, uma garrafa PET de 1,5 litro até 2 litros, 2,5 litros. De preferência, uma garrafa PET que seja um pouco mais reta, que a superfície externa dela seja um pouco mais reta. Bem, eu trouxe aqui uma garrafinha pequena, só para mostrar, ficar mais fácil aqui na frente, para mostrar para vocês aqui na frente da tela. Então, olha, você precisa de duas garrafas. Você precisa de duas garrafas PET. Nenhuma delas, você vai fazer o seguinte, numa das garrafas você vai procurar aqui, um pouco para baixo da parte inferior dela aqui, um diâmetro no local onde você tem uma superfície mais ou menos reta. E você vai cortar essa garrafa nesse ponto. E vai ficar dessa maneira aqui, ó. Depois de cortada, ela vai ficar assim. Então eu cortei aquela parte superior, cortei aquela coisa, então ficou dessa maneira. E vai ficar aqui, você precisa de uma garrafa que tenha essa tampa aqui. Essa tampa precisa estar bem facilidade de rosquear. Bem, a outra garrafa você vai cortar agora aqui, ó. Mais ou menos o diâmetro com o diâmetro mais ou menos igual ao diâmetro que você cortou aqui. Então você escolhe aqui o diâmetro para onde você vai cortar, a posição, e depois escolhe aqui uma posição semelhante a essa aqui, para ficar facilidade de encaixar uma na outra. Então corta, e você vai ter essa peça aqui. Então nós temos duas peças agora cortadas. A primeira garrafa, você cortou o fundo e ficou com essa peça. A segunda garrafa, você cortou a ponta e ficou com esse funil. O que você vai fazer é o seguinte, esse funil aqui fica sem tampa. Ele tira a tampa fora. Ele não vai ter essa tampinha aqui, você tirou a tampinha. Você vai encaixar esse funil nessa posição. Tá? E aqui você tem, então, o pluviômetro. Olha, você vai prender, amarrar esse pluviômetro em algum suporte, numa estaca, em algum lugar onde você que ele possa ter área livre de coleta de chuva. O importante é que essa posição aqui do pluviômetro fique livre, não tenha nenhum obstáculo do lado, para que a água caia sem obstáculo aqui em cima, que não prejudique, se vier uma chuva meio de vento, que não tenha nenhum obstáculo que prejudique a chuva chegar aqui na boca do pluviômetro. Bem, depois de uma chuva ou de todos os dias, em determinada hora, você abre essa tampinha aqui embaixo, desatarracha essa tampinha, e com um copo com aquele copo de medida, que copo nós usamos com pluviômetro de PVC, você vai medir o volume. Então esse é um pluviômetro barato, tá? Muito barato, de fácil construção. Bem, esse aqui é a ponta aqui, você vai cortar e se você colocar uma cola de PVC, você pode apertar aqui, ele vai encaixar. Mas se você usar uma cola de PVC, você pode colar, para ele não ficar soltando aqui. Usa uma cola de PVC, é possível você colar esses dois funis. Por que o funil? Por que esse funil aqui? Esse funil é para evitar que esse vai ficar exposto ao sol. Então essa água aqui dentro vai aquecer. E ela aquecendo muito, ela tende a evaporar. Se evaporar muita água, você vai errar a medição sua. Quer dizer, você quando você for medir, vai ter menos água aqui dentro do que no momento que foi recebido pela chuva. Então esse funil, como ele tem a boca bem menor aqui, se você colocar direto aqui, a área de superfície de evaporação é grande. Se você coloca o funil, a área de evaporação passa a ser essa boca do funil. Então você corre o risco de ter menor perda por evaporação e, portanto, uma medição mais exata. Ok? Bem, essa é a cumprida promessa que eu fiz no final da aula hoje. Bem, hoje nós vamos falar sobre velocidade de chuva. Nós prometemos na aula passada que nessa aula, a partir dessa aula, nós vamos falar sobre
sobre velocidade de chuva. Então vamos ver aqui, ó, velocidade de chuva. Olha, vamos admitir que, principalmente na época de verão, que mais no final da tarde, é mais comum em muitas regiões brasileiras, você percebe que, pelo conhecimento que você tem da área, que está com uma boa possibilidade de ter uma chuva, ter aquelas pancadas de chuva de final de tarde, que são muito comuns em época de verão. São chuvas convectivas, que você já deve ter pesquisado lá atrás, que eu andei dizendo a vocês como é que esse tipo de chuva. Tá? Essas chuvas são pancadas rápidas, tá? E que às vezes com bons volumes. Em certos casos até são aquelas chuvas, inclusive, que provocam os maiores problemas de inundação e alagamento em cidades. Bem, essa chuva, você prevendo, você vai lá, se você tem esse pluviômetro lá, você vai, antes da chuva, você está vendo que vai chegar uma chuva, você vai lá antes da chuva e mede, se não tiver chovido antes disso, o pluviômetro estiver vazio, tudo bem. Se não tiver vazio, você mede a água que está aqui dentro. E anota esse valor, porque às vezes você está fazendo leitura, por exemplo, todo dia às 9 horas da manhã, no pluviômetro. Então, é a parte da tarde, a partir de 9 horas, se já tiver chovido, você vai lá, mede essa quantidade e anota para você somar com o valor lido no dia seguinte, ou depois da chuva. Juntar com o volume depois da chuva e até os volumes até no outro dia, para você ter o total nas últimas 24 horas. Bem, então você deixa o pluviômetro vazio, sem água. Quando começar a chover, você mede o tempo. Você marca o tempo. Marca a hora que começou a chover. Terminada a chuva, você marca o tempo que durou essa chuva. Vamos admitir que esse tempo tenha sido de 20 minutos. Então foi uma chuva que durou 20 minutos. Aí você vai lá no pluviômetro e mede a quantidade de água que choveu durante aquele período. Bem, calcula a lâmina de água, usando o que nós ensinamos como calcular a lâmina de água usando o pluviômetro. Você usa essa regra já discutida por nós, e você calcula a lâmina de água que foi precipitada durante essa chuva. E vamos admitir que você encontre 12 milímetros. Então você teve uma chuva que durou 20 minutos e choveu 12 milímetros. Bem, olha, você tem aqui duas coisas que dá para calcular uma velocidade. Nós falamos da velocidade do carro, você tem a distância percorrida e o tempo que levou a percorrer. Quer dizer, uma distância pelo tempo. Aqui nós temos um comprimento, ou seja, um comprimento, 12 milímetros, uma unidade de comprimento. Então são 12 milímetros, uma lâmina, um comprimento, por 20 minutos pelo tempo. Então eu tenho uma distância ou um valor que se refere a um comprimento por um tempo. Então eu posso calcular a velocidade. Então a velocidade de infiltração, velocidade é igual, olha, eu divido o 12 milímetros pelo tempo 20 minutos. 12 milímetros por 20 minutos. Então eu tenho, ó, uma quantidade por tempo. Isso vai dar 0,6 milímetros por minuto. Pronto. É um valor de velocidade. Então, quilômetro por hora, por causa do carro, milímetros por minuto aqui. Bem, essa velocidade é muito importante, nós vamos em breve mostrar qual a importância dela. Bem, olha, essa é a velocidade é isso, mas a velocidade da chuva, ela é conhecida por intensidade de precipitação, intensidade. Se você for olhar na internet, você vai encontrar intensidade de chuva. Vamos falar intensidade de chuva. O pessoal fala intensidade de precipitação, intensidade de chuva. E essa intensidade de chuva, normalmente ela é referida como milímetros por hora. Aqui nós temos milímetro por minuto, mas a intensidade ela é conhecida como milímetro por hora. Por quê? Você transforma tudo num tempo só.
transforma toda a sua velocidade na equivalente em milímetros por hora, para que você possa comparar uma chuva com outra. Eu medi uma chuva aqui, procurei qual foi a velocidade dela em milímetros por hora, e você tem uma outra chuva depois, você vai comparar com uma outra chuva para ver as duas, se elas derem a mesma velocidade ou se elas caírem com velocidade diferente. Bem, olha, como é que eu vou passar isso para isso? Olha, se você tem 12 milímetros, 0,6 milímetros por minuto, e eu quero milímetros por hora, milímetro já está aqui. Aqui eu preciso passar milímetro por hora. Olha, uma hora tem 60 minutos. 60 minutos por hora. Uma hora tem 60 minutos. Então, se eu faço a multiplicação, eu vou encontrar quanto? 5 × 6, 36. 36 milímetros por hora, que é a intensidade. Então, a intensidade dessa chuva foi de 36 milímetros por hora. Então, aquele valor de 0,6 milímetros por minuto representa uma intensidade. Essa velocidade aqui, a velocidade, ela representa uma intensidade de 36 milímetros por hora. Olha, esse dado é muito importante para manejo de pequenas bacias hidrográficas. Por isso que a gente está muito preocupado em deixar bem claro esse valor. Ele é muito importante para manejo de pequenas bacias hidrográficas. Por quê? Vamos apagar agora e vamos mostrar por que isso aí é importante para o manejo de bacias hidrográficas. Vamos apagar isso aqui. Vou fazer um desenho aqui para mostrar para vocês fazer um desenho aqui para mostrar a importância disso em manejo de bacias hidrográficas. Vamos supor que eu tenho aqui uma encosta. Vou desenhar aqui uma encosta. Você tem aqui uma encosta, numa bacia você tem uma encosta. Aqui tem um curso d'água, aqui embaixo você tem uma encosta aí. Então você tem aqui nessa encosta, chove, aí você tem uma chuva. Cai uma chuva aqui. Chuva. Essa chuva tem uma parte dessa chuva, nós já falamos lá, ela vai infiltrar, eu tenho infiltração. Uma outra parte, dependendo da chuva, vai escoar, eu tenho a enxurrada. Então, esse é um resumo. E vamos admitir que essa chuva esteja caindo, que essa chuva aqui, ela venha com 36, a chuva que nós calculamos, assim, aquela chuva, 36 milímetros por hora de intensidade. Ela caiu com essa velocidade, com essa intensidade, 36 milímetros por hora. Olha, esse solo tem uma capacidade também de infiltração, ele tem um comportamento também de velocidade, ou seja, a lâmina de água penetra no solo com uma determinada velocidade, então leva um tempo. Então vamos usar um exemplo prático. Se você fizer uma ligeira depressão no solo, encher de água, você vai ver que essa água demora um certo tempo a desaparecer. Então ela vai penetrar no solo com uma certa velocidade. Então o solo também tem essa velocidade de absorção ou de água, de infiltrar água. Vamos supor que nesse caso aqui, que a nossa velocidade seja então a velocidade, então você tem aqui uma velocidade de infiltração, vamos chamar de VI, velocidade de infiltração, velocidade que essa lâmina desaparece. Vamos supor que tenha sido de 24 milímetros, que seja de 24 milímetros por hora. Essa é uma condição dessa superfície. É uma condição do tipo de solo e do tipo de comportamento da superfície. Como é que a superfície está? Se ela está com vegetação, se ela está nua, se tem matéria orgânica, se não tem. Então, dependendo, essa velocidade depende da condição daquele ambiente, daquela posição. Então, você indica que, nesse caso, a velocidade seja de 24 milímetros por hora. Ora, se você tem caindo velocidade 36 milímetros por hora e só está penetrando no solo 24 milímetros por hora, então eu tenho aqui uma diferença. Tá vendo? Eu vou ter uma diferença de 12 milímetros por hora. (36 menos 24), 12 milímetros por hora. Olha, se esses 12 milímetros por hora não estão penetrando no solo, eles estão formando a enxurrada. Então, esse 12 milímetros por hora é isso aqui, é a enxurrada. Então, eu vou ter uma enxurrada de 12 milímetros por hora. Bem,
se ela é de 12 milímetros por hora, se eu divido isso aqui agora, eu multipliquei por 60 naquela hora para passar de milímetros por minuto para milímetros por hora. Se eu divido por 60 agora, eu faço o inverso. Então, dividindo aqui por 60, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 0,2 milímetros por minuto. 0,2 milímetros por minuto. Ora, se você tiver agora o seguinte, então, vamos completar aqui de uma vez, 0,2 milímetros por minuto, eu vou passar para metro, vou dividir por 1000, 0,02 metros por... Vou passar essa análise para metro de uma vez, tá? Então eu vou dividir por 1000 isso aqui, né? Nós estamos falando daquela conversão de unidade, cada casa para cá eu vou dividindo por 10, então eu acabo dividindo por 1000, eu vou passar milímetro por minuto. Então você vai 2 metros por minuto. Vamos supor que você tenha 1 hectare. Então vamos ver qual é o volume de enxurrada, né? É que nem enxurrada. Vamos ver o volume de enxurrada por hectare. O volume de enxurrada aqui, ó, por hectare, qual seria? Quanto que eu estaria perdendo de água em forma de enxurrada? Então eu tenho 1 hectare, 10 mil metros quadrados, vezes esse 0,002 metros por minuto. Vou desmanchar aqui porque a minha louça é pequena. Vou desmanchar esse canto aqui, que vocês já viram lá, para completar a minha informação aqui. Olha, então 0,02 vezes o quanto? Isso aqui é por minuto, mas choveu durante 20 minutos. 20 minutos. Deixa eu secar ali. Secar porque eu passei o álcool, não está limpando. Então, ó, essa durante 20 minutos. Deixa eu dar para escrever. 20 minutos, pronto. A chuva é de 20 minutos. Então, quanto que dá isso? Quanto que dá isso? Isso dá 40 metros cúbicos. 40 metros cúbicos. Então, eu tenho 1 metro quadrado. Se eu multiplico por metro aqui dá metro cúbico, minuto com minuto corta, então fica 40 metros cúbicos. Então, olha, essa chuva de 12 milímetros por hora caindo em 20 minutos, durante 20 minutos, se a minha condição de solo, minha condição da superfície, incluindo o solo e as condições das superficiais do solo, se a filtração é de 24 milímetros por hora, então eu vou acabar durante esse período ter uma enxurrada de 40 metros cúbicos. Isso é uma enxurrada de 40 mil litros. Por isso é que é comum a gente vermos enxurradas com grandes volumes após uma chuva desse tipo. Por quê? A chuva caiu com uma intensidade alta, uma grande velocidade, e a superfície não teve condições de absorver isso. Agora você imagina numa cidade em que a superfície está toda ela cimentada, pavimentada e etc. Tá? A chuva que cai. Então a chuva que cai esses 36 milímetros por hora, eles vão todos provocar escoamento, provocar enxurrada. Então por isso é que uma chuva forte, numa cidade com superfície totalmente impermeabilizada, você tem a grande concentração de água nas partes mais baixas. Ok? Ora, então, essa é a importância, por essa relação que nós estamos com ela aqui, é muito importante para manejo de pequenas bacias hidrográficas. Nós vamos ver na próxima aula. Na próxima aula nós vamos ver o que nós poderíamos fazer, antecipando um pouquinho, no meio dessa discussão de chuva, nós vamos introduzir um parênteses aí e mostrar, para vocês terem uma ideia do que é que a gente está imaginando fazer para frente, tá? Importantíssimo, para não ficar só falando chuva, mas e aí? Então vamos abrir um parênteses aí, eu vou mostrar para vocês na próxima aula, na aula 9, com uma providência que poderia ser tomada numa pequena bacia para evitar que esses 40 metros cúbicos se percam em forma de enxurrada e que eu consiga levar esses 40 metros cúbicos também para o aquífero, garantindo um grande armazenamento, ou seja, colocando uma grande quantidade de água no meu reservatório, para que as torneiras,
a nascente, o equilíbrio com o fluxo do curso d'água, possa garantir boas vazões durante o período de estiagem. Bem, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula.